Eu não sei o que fazer com todo este sangue que não cessa de verter. Amor, o que faremos com todo este ramo, com toda esta argamassa, com todo este enterro? Amor, o que fazemos dos aterros? Com o desespero de plásticos? Amor, o que faremos nós dos muros altos, dos aviões que sem lugar de pouso, da radiação que alastra e das câmaras de vigia? Amor, o que faremos com todo este sangue, esta ferida aberta, que não cessa de verter? Amor, eu não sei o que fazer com todo este sangue que não cessa de verter. Amor, o que faremos com todo este asfalto, todo este arame farpado, todos estes dentes, toda esta distância, com o vírus da incerteza e também da segurança, com todo este silêncio, com a asfixia das máscaras que já nos haviam sido dadas antes da doença? Amor, o que faremos nós com todo este sangue, esta chaga aberta, que não cessa de verter? Amor, o que faremos das minas, do cimento, do aço, do petróleo, do metal contorcido? Amor, como se para o mar de aquecer? Amor, o que faremos deste incêndio, desta calamidade e das estradas que são cicatrizes, que se prolongam pela eternidade da pele da terra? Amor, o que faremos com todo este sangue, com esta chaga aberta, que não deixa de verter? O que faremos dos fios elétricos entrelaçados, com os nós apertados dos cabos eletrónicos e todas as ondas magnéticas? Amor, como se dá cola ao medo, eu não o posso mais ouvir chorar. Amor, como se estanca a fome, eu não a posso mais ouvir gritar. Amor, quem somos nós nesta noite vermelha, em que te digo que não sei o que fazer com todo este sangue que não cessa de verter, sem o que eu saiba conter? Sou inevitável como a terra. O meu característico riso de raposa tem o mesmo sonoro curso e cadência que o percurso de um rio. O desacato alegre de um regato. Ninguém cala caudais. Ninguém detém o vento. Sou inevitável a mim mesma. Não nego nenhum dos meus afamados atos, infames ou divinos. Nem as evidentes coxas, os definitivos dentes, nem as mãos, bailarinas previdentes, com mais cicatrizes que os valentes. Sou inadiável, como a terra, pesada e densa como ela, e não falo de matéria, porque nela sou a mais leve e aquática das feras. Às vezes, quando vejo a fúria da mãe zangada, alguma enchente, algum tufão, há uma parte de mim que ri à gargalhada quando vejo a mais pura raiva da terra irada. Algum sismo, algum vulcão. Quando o vento vem e destrói os muros dos déspotas, quando a tempestade arrasa as estátuas dos traidores, eu rio, cheia, sou o caudal do rio de raiva do Brecht. Eu rio porque colaboro com o inevitável, trabalho só para ela, deixo-me ir na bendita ira da terra, senciente, sou o seu ser em missão. Mãe, estou à tua disposição. Afinal, a casa era eu. Tão longa viagem, tão severa tormenta e afinal a casa sempre era eu. Que isso me baste longamente, que o caminho seja sempre casa e me envolva sempre a mim.
queria ler então esse texto do Thich Nhat, esse é em inglês, mas acho que pega muito bem com as vossas performances, com a vossa e com as formas que achei também. Restoring balance. Once we know how to listen deeply with mindfulness, we are able to listen to the earth and hear her suffering. The earth is out of balance. As a species, we have not given back to the earth as much as we have taken from it. We have exploited the earth's natural resources and polluted her environment. When we upset the balance of Mother Earth, it leads to a lot of suffering. Listening deeply, we will see what she needs in order to regain her natural balance. The Earth has already experienced a lot of suffering in the past from which she has managed to recover. She has experienced natural disasters, such as collisions with other planets, meteorites and asteroids, as well as severe periods of drought, forest fires and earthquakes. And yes, she has been able to restore herself after all these events. Now we are putting so much strain on the Earth by polluting the atmosphere, warming the planet and poisoning the oceans that we can't heal her on her own. The Earth has lost her equilibrium. The fact that we have lost connection with its natural rhythm is the cause of many modern sicknesses. Some people believe that God is punishing the planet, but in fact we all have to accept responsibility for what is happening to the Earth. We have to see our role in this process and know what to do in order to protect our Mother Earth. We can't just rely on her to take care of us. We also need to take care of her. Vou terminar aqui. E convidaria então o próximo que quer ler algum texto, a sua Álvaro. O Álvaro já. Eu, antes de ler o texto, acho que gostava de fazermos uma ronda para ouvir um bocadinho. Quem quiser dizer alguma coisa, acho que era bom termos esse espaço, uma vez que ouvimos, vimos, sentimos, cheirámos estas duas performances, para além da leitura do texto que o Anderson nos propôs. Mas gostava muito de, antes depois de cada um trazer eventualmente algo que tenha trazido, também para partilhar, era um bocadinho uma partilha espontânea, um bocadinho após estas duas propostas, da Shea, da Sofia e diz-me outra vez o Gonçalo, obrigado. E, bom, eu posso começar, já que despachar, quem me conhece já sabe pode ir. Posso fazer uma coisa? É só uma coisa que vão ser filmados, ok? Sim. Alguém que se sinta incomodado, por favor, para não estar lá no câmera, no meio público, está na página do Facebook da PT Revolution, no YouTube, se quiserem partilhar com os amigos ou com o marido ou com o lugar que vocês estão. Obrigado. Não se esqueçam de apoiar o mídia independente português, que é muito bom, está a colaborar muito bem, precisa do apoio da volta e das partidas. São os maiores, PT Obrigado, Nuno, intervieste no momento certo e era devido essa chamada de atenção à cobertura que estão a fazer fantástica e generosa deste evento. Obrigado, Nuno, e obrigado, PT Revolution TV. Eu fiquei muito emocionado. Às vezes a pessoa não consegue logo comunicar aquilo que sentiu, mas achei muito bonito realmente estas duas formas de trazer alguma mensagem, algum sentimento, uma através da palavra, outra através do gesto, e achei fantástico. Eu sei que vocês não combinaram, porque nem sequer se conheciam, mas para mim realmente traz realmente estas dimensões daquilo que é a potência do que cada um pode trazer para a reflexão, para a ação, para algo que é um convite que estamos a fazer aqui, de pensar juntos, a partir realmente de uma proposta concreta que tem uma dimensão muito heterogénea. Para quem eventualmente já atravessou, já sabe o que é que o crescentismo, ou o que é que os crescentistas propõem. Não existe nenhuma agenda
pré-estabelecida, mas é mais esta forma de estar que interpela o status quo. Portanto, é muito por aí. E quer a Shea, quer a Sofia e o Gonçalo, no fundo, trazem essa interpelação muito forte, cada um através de uma forma de trazer essa interpelação, uma pela palavra, e a potência da palavra é brutal, e obrigado, Shea, foi mesmo, ainda estou aqui assim a ressoar com as tuas palavras, e também o gesto e a linguagem gestual, que tem também uma potência incrível. E é esse convite que está aqui aberto hoje também. O lema deste Dia Global do Crescimento é uma vida boa para todos, que é algo que também nos faz pensar exatamente o que é que quer dizer isto de vida boa, não é? Bom, pronto. Portanto, já trouxe aqui uma primeira partilha, agora lanço o microfone para quem quiser pegar nele. Não é preciso, porque aparentemente ouvimos todos muito bem, mas é mais metaforicamente também. Quem quiser agora pegar no microfone. Posso começar eu? Vou ler duas pequenas coisas que vêm muito a propósito e que para mim é do Agostinho da Silva. Lerás bem quando leres o que não existe entre uma página e outra da mesma folha. Eu acho que isto sintetiza o visível, o invisível, o astronómico, todas as dimensões. Eu acho que, a partir de uma simples folha, eu acho esta frase, esta afirmação do Agostinho da Silva. Ler outra vez? Lerás bem quando leres o que não existe entre uma página e outra da mesma folha. É o que está lá dentro. Baldi tive pressa numa interpretação prosaica. Eu acho que os contributos de ambas as apresentações, de facto, deixam imensa coisa lá dentro para a gente ficar de open mind, como diz o outro, para disponíveis para. Um pouco em contraponto e um pouco na continuação, outra de um acordo. A triste geração que virou escrava. E, portanto, é uma afirmação que ele depois diz assim: o homem precisa da natureza para sobreviver, mas a natureza não precisa do homem para nada. E eu, de facto, acho que este nada é o tudo, não é? Porque, de facto, precisamos todos uns dos outros, não é? Ainda teria mais alguma coisa, mas agora ficava por aqui, porque numa das partilhas, e que tem a ver com o tema da sobrevivência, um texto muito interessante e no fundo da subsistência. Mas isso eu acho que é um termo que é imaginar uma descida próspera do Samuel Alexander, que é um texto muito interessante, mas eu acho que está um pouco deslocada para já depois desta primeira rodada, poderemos abordar, se for oportuno. Boa tarde. Já agora, desculpe, quando falarem, digam só o vosso nome, só para... Sim. Então, desculpa, eu sou o Jorge Farel Pinto, eu sou membro da rede. Eu também esqueci de dizer, sou o Álvaro Fonseca e também sou membro da rede. Desculpe interromper. Boa tarde, sim. Boa tarde. Ruth Coaço, sou a privilegiada e abençoada mãe da Sheila. Antes de mais, queria agradecer, independentemente de ser minha filha ou não, aos foram-se, porque acho que vocês conseguiram pôr o tal nada que está entre as duas folhas. Conseguiram preencher com o belo, com o forte, com o impactante, o que fica por dizer, o que fica sentido e o que fica pensado. E nem toda a gente tem a coragem de fazer alguém pensar sobre isso. Pensar sobre isso
é um ato solitário. Agora, fazer outros pensarem sobre isso, para mim, é um ativismo que começa primeiro emocional e depois então vai para outras maneiras. E eu acho que só quero agradecer primeiro às duas atuações, pelo tanto que trouxeram em tão pouco. Quanto às duas frases que o amigo Jorge partilhou, a primeira eu conhecia e fiquei muito contente de ouvir, porque é realmente forte e faz-nos pensar. A segunda não conhecia e devo pensar que quando falou que o ser humano precisa da natureza para tudo e a natureza não precisa do ser humano para nada, este nada podia envolver tanta coisa. Tanto pode ser o nada feito ou que não se faça nada para que ela morra. E este nada tem todo ele um conceito muito vago, mas também muito grande, porque dentro do nada cabe tudo. E há que pensar dentro do que é que nós fazemos do nada que faz com que tudo aconteça ou não. É só isso. E quero agradecer à organização pela oportunidade. Obrigada. Temos a Ângela. Eu também gostei, eu sou a Ângela, também sou membro da rede. Eu sou membro da rede e também fiquei muito emocionada com as duas apresentações. E de facto é muito bonito estar aqui. Eu não sabia bem como é que íamos ter aqui. E é muito impactante, é muito forte essa presença de alguém com, quer dizer, conseguimos comunicar de uma maneira muito forte com quem nunca vimos e com uma mensagem que nos une para além daquilo que podemos dizer ou por palavras. E de facto, como se estava a dizer no início, estar aqui a despertar as sensibilidades, despertar, portanto, comunicarmos através de linguagens artísticas, o ativismo artístico é poderosíssimo e é qualquer coisa que faz, que torna quem está a desempenhar o papel, cria um espaço onde sentimos todos que pertencemos, mesmo que seja brutalmente chocante. Eu achei muito forte a vossa performance. E eu acho que essa capacidade de chocar é muito importante. Eu lido com pessoas que muitas pessoas não gostam nem do termo de crescentismo e uma das coisas que me dizem mas é que nem não me presta, nem não me presta. E depois eu dizia, e a minha resposta é, então tem que ver o lema deste ano, que é o crescer até arrebentar. Então eu estava a tentar chamar a atenção que isto não vai lá com explicações, tem que tentar criar qualquer coisa que crie impacto antes de percebermos bem do que é que se está a falar. E eu acho que vocês conseguiram isso melhor do que eu poderia imaginar. Bem-vindo à graça. Vim de comboio e só consegui chegar agora. Várias aventuras. Foi muito longe. Eu também trouxe umas partilhas, mas não sei se por favor, a ideia é mesmo, se sentirem, tiverem esse desejo de partilharem, é mesmo o convite aberto. Portanto, são agora meio-dia e quase 20 minutos. Nós, como sabem, temos uma segunda parte deste evento na parte da tarde, portanto, estão todos convidados e convidadas. Essa segunda parte terá início às 15 horas, mas nós gostaríamos de ver se este momento aqui terminava por volta da 1 para podermos ter tempo para comer alguma coisa e para depois preparar esta sala para essa segunda parte do evento. Era só para dar este tópico, o tempo, não é? O tic-tac. Este tempo que às vezes parece que nos
limita, mas que, obviamente, é algo com o qual também devemos viver com, não é? Portanto, esta coisa do viver com, para mim, também foi uma das mensagens que tu trouxeste e esta coisa da casa, a questão da casa também é super importante, porque, no fundo, a natureza, esta coisa da separação natureza-seres humanos é realmente uma dicotomia que nós devemos desconstruir, porque a natureza é a nossa casa, nós fazemos parte da natureza, portanto, esta coisa de falarmos da natureza como se fosse uma coisa externa. Sim, eu ia é dizer realmente... esse comentário ao Niacor. Perdoe-lhe porque gosto muito do Niacor. Já há aí uma noção de separação, não é? Quando dizemos que a natureza não precisa da humanidade para nada, é dizer que a humanidade não é a natureza. E nós somos, e isto é preciso entrar, e eu não sei o que é preciso fazer para isto entrar, porque esta noção de separação é transversal a tudo na nossa cultura, tudo. Não é? Até ao ponto do que é o indivíduo, e se estamos mesmo separados de outros indivíduos ou não, sabemos pela ciência que não. Hoje em dia, que esta ideia do self é uma coisa meio liberal e capitalista, etc., e vende muito, não é? Esta ideia de... E então, a casa é um bocadinho isso, é sobre suficiência, é sobre bastarmos a nós próprios. Há uma frase de feminismo que eu acho que é fortíssima, que dá para todos os seres humanos, mas que nós usamos em feminismo, que é: o dia em que as mulheres estiverem contentes consigo próprias, se amarem, se estiverem contentes na sua casa, na sua existência, na sua pele, são N indústrias que vão à falência no dia a seguir. Não podemos voar lá. Não podemos dúvida. E isto serve para outros seres humanos, não só para mulheres, porque também homens consomem para ser isto, para ser aquilo, para estar num certo sítio do status quo, para se posicionarem nesse xadrez que é a sociedade. E é isso, eu acho que quanto mais estamos confortáveis com quem somos, com essa essência que o Tito Jonathan diz, ou seja, é isso, é nós sabemos porque é que estamos cá, o que é que somos bons a fazer, e entre o que é que somos bons a fazer e o que há para fazer, isso já é tanto, não é? E desculpem que estou aqui a falar um bocadinho mais, mas só para terminar, que foi uma coisa que eu disse no Porto também, que eu acho que é algo que eu quero trazer para mais decrescentistas, anarquistas, etc., é esta ideia de que o decrescimento é um sacrifício e é uma perda. Pois eu garanto-vos que é uma festa. É uma festa, no sentido de quando finalmente estamos mais livres, não precisamos de tanta coisa e começamos a tomar decisões que são de acordo com a nossa alma, com a nossa essência, não é sacrifício nenhum. Digam às pessoas que não vão perder nada por desurbanizarem-se ou estar mais próximos da Terra. É o contrário. Encontramos com a ideia de crescentismo como uma perda, como algo de falta, de escassez, que ainda é um pensamento capitalista e colonial, etc., patriarcal, mas na verdade podem dizer às pessoas que isto é uma festa. As pessoas não estão ainda, acho eu, preparadas para e ocorrentes da festa que isto pode ser, voltar ao corpo, voltar à terra, voltar a uma vida digna, boa. De propósito, e desculpa, mas vou perfeitamente, desculpem eu estar a abusar da fala, mas realmente, depois do que tu disseste, parece que estavas a afinar o que é que eu trouxe. Trouxe uma parte de um texto de um autor e ativista, promotor da ideia da simplicidade voluntária, Wayne Elgin, norte-americano, que está vivo aí, e vou ler. Sacrifício é um estilo de vida excessivamente estressado, atarefado e com demasiado trabalho. Sacrifício é investir longas horas a realizar um trabalho que não é importante nem satisfatório. Sacrifício é viver afastado da família e da comunidade para ganhar a vida. Sacrifício é fazer longas viagens de casa para o trabalho e lidar com o trânsito. Sacrifício é o ruído branco da civilização que abafa os sons subtis da natureza. Sacrifício é esconder a beleza da natureza por trás de um amontoado de cartazes publicitários. Sacrifício é o cheiro da cidade ser mais forte do que o aroma da terra. Sacrifício é carregar nos nossos corpos mais de 200 químicos tóxicos. Sacrifício é extinção em massa de plantas e animais e uma biosfera empobrecida. Sacrifício é viver separado da sabedoria e uma natureza indomada. Sacrifício
É a disrupção global do clima, o fracasso das colheitas, a fome e a migração forçada. Sacrifício é a ausência de sentimentos de vizinhança e de comunidade. Sacrifício é a falta de oportunidades para encontros genuínos com os outros. Sacrifício é sentirmos divididos entre as diferentes partes das nossas vidas. Simplicidade voluntária não é sacrifício. A simplicidade promove uma relação mais harmoniosa com a natureza. A simplicidade promove a justiça e a equidade entre os povos da Terra. A simplicidade reduz o bulício constante, a tralha e as complicações. A simplicidade promove uma vida equilibrada, interior e exterior, trabalho e família, entre outras dimensões. A simplicidade revela a beleza e a inteligência dos desígnios da natureza. A simplicidade aumenta os recursos disponíveis para as gerações futuras. A simplicidade ajuda a salvar da extinção animais e plantas. A simplicidade responde à escassez global de petróleo, água e outros recursos vitais. A simplicidade dá destaque às relações que temos com a nossa família, com a comunidade, a natureza e o universo. A simplicidade produz uma satisfação duradoura que ultrapassa os prazeres fugazes do consumismo. A simplicidade promove a sanidade da autodescoberta e de uma abordagem integrada da vida. A simplicidade floresce na comunidade e liga-nos ao mundo com um sentimento de pertença. A simplicidade é um estilo de vida mais leve que encaixa com elegância no mundo real. Duane Elgin. Este texto está disponível num site que se chama Metamorfilia, que faz traduções de textos de vários autores e que recomendo, se quiserem consultar. Tem vários textos de autores não portugueses e faz traduções. Estas referências vão ficar públicas, não é? Depois Desculpa? vamos deixar público. Sim, se quiserem depois partilhar, podem, nós temos aqui depois uma folha que podemos fazer circular, se quiserem deixar o nosso contacto e depois podemos partilhar alguns dos textos que quiserem. O próprio artigo que eu estava a fazer, vi isso mesmo, diz o Álvaro dizer no ativista e está lá o nome. Apanhei esse bocadinho, portanto, enviei o vídeo, está lá a referência. Se temos o vídeo, vamos ter acesso ao vídeo da PT Luz de TV. Portanto, aí eu vou ser completo. Mas, naturalmente, ia pedir à nossa poetisa também que nos fornecesse os textos. Eu vou ver se quiser. Talvez possas nos fornecer os textos para publicarmos no site da rede. Eu gostava de pegar no tema da casa. Sim. Porque eu tenho uma deformação, sou arquiteto. A cidade, a urbe, o território é o meu tema de eleição. Mas é o amor. Nada se faz sem amor. E só para sublinhar que o símbolo da rede de crescimento universal é o caracol. O caracol é aquela peça da natureza mais equilibrada. Só cresce o que é necessário, tem lá o volume todo dentro, move-se com a sua lentidão. É um tema para mim. O caracol é a casa. É a casa do caracol. Uma discussão que eu acho que é interessante é se certas afirmações, não é afirmações, apostas ou statements do usuário, do dia contra, são provocatórias ou não são provocatórias. Pois, também é isso. Porque é essa dimensão, já era aquilo que eu falo. Quando eu falo com os meus amigos de crescimento, depois tenho que estar disponível para, vou ser um bocadinho agressivo, para lhes levar o sótão das suas ideias que têm. Porque, de facto, o de crescimento é como o outro disse, é uma descida próspera. Quer dizer, e é entender que, efetivamente, se a gente não for por aí, com esse modelo, pelo menos discutir e nesse sentido, estas afirmações serem provocatórias, se é positivo ou é negativo. Isso é uma hesitação que eu tenho. Se vai lá mais pela delicada provocação ou se vai pela sintonia desintonizada. Talvez se nós formos suficientemente sábios e alerta, acho eu, podemos
podemos ter as duas abordagens, se conseguirmos identificar quem está à nossa frente. Exatamente. Porque nem sempre nós olhamos. nem sempre, por exemplo, se eu vos visse na rua, não vos ia, e se calhar vocês a mim, não vos ia identificar com esta filosofia, esta postura de vida. Muito possivelmente, se calhar eu vi um arquiteto muito focado no capitalismo, ou seja lá o que for, e não via o que está dentro do nada, daquele nada que não aparece entre as duas folhas. Se calhar não via o que está entre as suas duas folhas aqui. E muitas vezes, eu acho, e falo por mim, nós dirigimos a nossa abordagem como se fosse para nós. E os outros não são como nós. Se nós conseguirmos adaptar a abordagem e a forma de provocar, não deixar de provocar de todo, não fosse eu mãe de uma ativista, mas provocar o pensamento e provocar todo o resto do desencadeamento da ação para o outro e não como ele acontece em nós. Como ele acontece em mim, não tem que necessariamente acontecer com o outro, não é? Este desencadeamento acontece-me, tem todo um percurso com e através da Sheila, mas eu posso dizer que ela soube trazê-lo até mim, sem ter mãe, sem gosta, não sei o quê. Mas há sempre formas de o fazer. Concordo consigo quando diz que provocar, mas eu acho que nós conseguimos provocar das duas maneiras. Inquietar. É exatamente o título de um livro meu. Essa caneta apaga. Não, eu acho que é deste lado. Olha, depois. Não está a dar a volta. Eu só estava a pensar na frase do confronto não ofensivo, confronto delicado. Mas queria fazer uma proposta, se estiverem de acordo, fazer uma ronda e cada um dizer alguma coisa, só porque é de facto um ambiente especial estar aqui com pessoas que não conhecemos e que se está bem. Eu gostava de falar sobre a frase do Miyakoto, precisamente, porque eu consigo entender, na medida em que é uma inquietação que me visita muitas vezes, esta coisa de porque é que nós estamos reunidos nesta sala na esperança de salvar o planeta ou de não o destruir. Porque nós não temos a capacidade de o salvar e também não temos a capacidade de o destruir. Jamais. Então, eu acho que esta frase pode também ter a questão de o planeta está cá e vai ficar cá até se aproximar demasiado do Sol e explodir. Independentemente da nossa existência, ou da existência dos cães, ou das árvores. Ele está cá, ele ficará cá. E na verdade está cá melhor sem nós. E eu acho que isso é indubitável. E depois de nós continuará a haver vida. É assim para dar aí... Eu diria logo qualquer coisa, não sei. Quer dizer que não falou primeiro, desculpa. Exatamente. Já todos falaram? Eu, a Graça não sei. Eu, não sei qualquer coisa. Eu tinha aqui duas coisas. Uma, bom dia. Um bocado atarefada, sem ar. Bom, então, tinha aqui duas provocações. Uma é que uma sondagem, eu não sei, eu tirei aqui umas fotocopias, que é de uma autora, acho que é uma brasileira, uma filósofa brasileira, que vocês posso dar. E tem aqui uma definição de arte. Então, não se deve pegá-la no sistema, cortá-la da vida, atribuindo-lhe uma esfera específica, mas sim agarrá-la e utilizá-la como força de desterritorialização apta a abrir formas. Trata-se, segundo Lance, de fabulação criadora que transborda os estados de coisa e a experiência vivida. Numa fabulação na qual emerge a luta da vida contra aquilo que a ameaça. Isto é, contra o que faz a vida medíocre e ressentida, pacificada e domesticada. E naquilo que é naquilo que é fabulado que explodem as percepções vividas,
a opinião, o senso comum, os clichês, libertando os preceptos, visões paradas no tempo e no espaço. Portanto, esta era uma provocação aqui sobre a arte e a ligação à vida, porque, na verdade, a coisa dos artistas estarem numa esfera e não há ligação à vida, eu acho que é fundamental que o conhecimento esteja ligado à vida. A mim interessa-me o conhecimento para eu viver melhor. Não é para ter diplomas, nem doutoramento, não, é que tem a ver com esta separação que é absurda, como se a produção de conhecimento é só pela produção de conhecimento e que não seja importante por produzir conhecimento. Onde é que já se viu? Parem de produzir conhecimento e usem o conhecimento que existe. Não, é que não há limite, parem. Não é? Não param, os artistas não param de produzir coisas, encheu muito de coisa e por aí adiante. Pronto, outra coisa é que eu ontem, por acaso, encontrei, até à procura de uma coisa que tem a ver com a formulação do desejo e a energia. Porque parece que as coisas estão ligadas, não é? Quando nós formulamos um desejo, alguma coisa acontece. E, pelos vistos, encaminhamos para a concretização do desejo. Então, encontrei aqui os tipos de desejo em Epicuro. E então, segundo ele, há 3 tipos de desejos. Há os desejos naturais, os naturais e necessários, há os desejos naturais e necessários. Os naturais, mas não necessários. E os não naturais e não necessários. Não é que isto é muito importante. Na verdade, eu pensei, bola, isto é básico, não é? Então, estão ligados à conservação da vida. Comer, beber, repousar, etc. Deve ter também sexo, mas ele não via lá na foto que eu encontrei. Isso é para a vida. 2. Desejos oriundos de variações supérfluas dos prazeres naturais. Portanto, comer bem, beber coisas refinadas, etc. Depois, os desejos vãos, nascidos das vãs opiniões dos homens, que são os desejos ligados à obtenção de riqueza, poder e honras, etc. Isto é fantástico. Na verdade, é o que nós observamos. Na verdade, se os desejos fossem os naturais, o mundo não estaria nada assim. Pronto. E este texto que eu consultei diz assim: para Epicuro, somente os desejos e prazeres do primeiro grupo são sempre plenamente satisfeitos, pois têm por natureza um limite preciso. Tem um limite preciso. Esta coisa dos limites é fundamental, que consiste na eliminação do desconforto, dor. Uma vez que essa foi eliminada, o prazer não cresce mais, ou seja, não conduz ao vício. Esta questão do limite, na verdade, é fundamental. Os do segundo grupo já não têm esse limite e podem provocar dano, assim como os do terceiro, que ainda por cima produzem perturbações na alma. Estes últimos são os piores, pois não conhecem limites naturais. Isto é óbvio, não é? Quando se deseja riqueza ou poder, não importa o quanto se tenha, sempre se buscará mais. Estes desejos não são naturais aos seres humanos, mas inculcados pela sociedade e pelas falsas crenças sobre o que realmente precisamos. O epicurismo defendia por essa razão que a riqueza está inteira no pão, na água e no abrigo qualquer para o corpo, pois a riqueza traz a riqueza. Olha, não sei, tem uma letra terrível que não mas isto ia muito bem até aqui. Pois a riqueza supérflua será? Não. Traz para a alma uma ilimitada aspiração de desejo, o que será causa de dor e perturbação, que é exatamente o que o Álvaro estava a dizer, não é? Portanto, esta questão de toda esta sociedade que, no fundo, traz um tipo de sofrimento. Bora lá sofrer para a coisa certa, não é? Esse texto é potente. É uma coisa muito bem. Epicuro é que era potente. Sabíamos tudo. O Epicúrio já vivia há 2.300 anos, agora estamos muito pior. Aquilo estava a perder, porque apesar de tudo, a sociedade grega ainda, aos nossos tempos, era uma coisa bastante equilibrada. Exatamente.
Mas, enfim, houve 3 pessoas que saltaram da cadeira quase quando a Sofia falou, né? E eu fui uma das pessoas, e vou agora aproveitar para dizer, porque ela tocou aí numa coisa bastante essencial e que nós às vezes estamos com essa ideia ou enfim, megalómana, que queremos salvar alguma coisa e na realidade o nosso impacto é zero, não é? Mas nós estamos aqui a fazer uma coisa muito mais importante, estamos a criar relações, não é? Porque acho que só essas práticas é que nos permitem a nossa própria sobrevida. Porque nós queremos criar alguma coisa que nos permita a nossa própria sobrevida. Acaba por ser um ato egoísta. Acaba por ser um acto egoísta nesse sentido que estamos a procurar a nossa própria sobrevida, mas numa teia de relações com outros seres humanos e outros seres vivos, no fundo. Né? E se nós prejudicamos, enfim, a vida desses outros seres, deixa de ser um ato egoísta. Né? Portanto, acho que isso também nos procuramos, e a própria rede também, enfim, para o crescimento está a procurar juntar pessoas para criar práticas e para criar relações que, no fundo, nos preparam também para aquilo que vem. Não é? Porque acho que, enfim, são um bocadinho aquelas ideias do Jane Bendel, não é? Do deep adaptation, daquela adaptação profunda, não é? que no fundo, enfim, as coisas, o sistema da Terra está em tão grande desequilíbrio que isso vai impactar a nossa vida, não é? No futuro breve, ou já está a impactar em algumas zonas. Não é? Há 500 anos, se calhar, os povos colonizados já sofreram isso há 500 anos, mas isso até vai impactar-nos aqui, que estamos aqui no paraíso, no fundo, não é? Em comparação. Não é? E para isso, para nos prepararmos, temos que criar estas relações com as outras pessoas, com pessoas que pensam de uma forma semelhante até. Isso tem vários níveis, estas práticas relacionais, pode ser espaço de coworking, cooperativas, que estamos a chegar com proximidade de pessoas que até nos fornecem os alimentos, todos podemos criar aqui redes de proximidade. Portanto, tens razão, mas... Não, é uma questão de razão. Mas também, no fundo não é só por isso que estamos aqui, não é? Acho que nós temos que nos libertar desse pensamento megalómano. Acho que estás a chamar bem a atenção para isso, porque às vezes esquecemos disso, tendemos a esquecermos disso. Obrigado. Passa a palavra à Sheikha também, está toda a cadeira. Não, porque, ou seja, concordo com os dois, mas mais uma vez só quero sublinhar a questão da separação. Ou seja, eu concordo totalmente, eu não faço ativismo para salvar o clima, salvar a Terra, não é isso, a Terra estava ótima, até haver um grupo descompensado de seres humanos que nos trouxe até aqui, mas eu também não gosto de negarmos que existia e que existe e que resiste, não é? Um grupo de pessoas dentro desta humanidade que sempre viveu de outra forma. Ou seja, eu não gosto de olhar para a humanidade como um cancro, como um vírus, porque isso retira-nos, desempodera-nos e isso retira-nos o nosso poder de intervenção e muito mais, e não nos responsabiliza, não é? Então, há um grupo de pessoas que sempre resistiu, que sempre delineou muito bem qual era o caminho que queria seguir, que são os povos originários, basicamente, é o maior grupo, é a maior minoria existente do mundo, acho que são 324 qualquer coisa milhões, protegem 25% do globo terrestre da Terra, que é o que resta, basicamente, da biodiversidade, são como se fossem muralhas humanas, que não deixam o agronegócio, a mineração, etc. entrar. Porquê? Porque ali a Terra é sagrada, e para eles há esse contacto, essa proximidade, essa comunidade nunca foi perdida, essa relação com a Terra, com a ancestralidade, porque os meus ancestrais estão nesta Terra, então como assim que eu vou deixar as máquinas avançar? Então, eu gosto de lembrar, quase para nos dar uma palmadinha nas costas, que nem tudo na humanidade é mau, nós sim perdemos vínculos muito importantes que tínhamos enquanto espécie, porque somos mamíferos, precisamos de comunidade, precisamos de água boa, comida boa, esquecemos do que era importante, mas sempre houve gente que não esqueceu, e é para essa gente que nós temos que olhar agora, o que me traz uma coisa que o companheiro disse antes, que foi o caracol.
por exemplo, os zapatistas, outras comunidades que estão a tentar organizar-se noutras vidas, não é? E há uma razão também para o caracol, era isso, daí trazer o zapatismo, que é isso. Que é um caminho que lento, mas avançamos, como dizem as companheiras do México. Não é fácil, porque temos o problema da comunicação, e muito bem. Ou seja, ainda nos tentamos explicar na linguagem deles e nos moldes deles, e temos de dizer que somos decrescentistas e que somos aquilo. E nós é que nos compartimentamos, e nós é que estamos no movimento de salvar o clima, e nós é que estamos... Ou seja, há uma falta de traduzir o que é esta vida digna, o que é este decrescentismo. Porque realmente, se as pessoas estivessem felizes no paraíso, aqui deste lado, e não nos povos originários, não é? A depressão não seria a doença endémica do Ocidente, não é? Nós temos tudo, mas estamos profundamente vazios. E é isso, não temos vidas dignas, no sentido de que elas são. O que me leva também a uma coisa que a Graça disse, que é, para nós descentralizarmos, desurbanizarmos, fazermos tudo isto, é preciso voltar a isto aos círculos, a estar com pessoas, a falar com pessoas. É preciso livrarmos constantemente, e é um trabalho para a vida inteira, destas consciências de separação que estão completamente inculcadas em nós. E também, em relação à arte, a mesma coisa, porque até a arte está massificada, não é? Eu tenho que voltar a ter interesse em ver a minha companheira a dizer poesia, a minha companheira a dançar aqui, e não comprar Netflix, se calhar. Eu tenho que estar presente, não é? E eu acho que a grande proposta de Crescentista é isso, é sobre presença, de como é que estamos no mundo, de como é que vivemos no mundo, porque já o podemos fazer no meio de uma cidade, no meio do campo, etc. Mas é sobre isto, dignidade, e, de certa maneira, não podemos ser cooptados, que é o que eu gosto do nome de crescimento, e também na poesia, na verdade, é que é impossível de cooptar o decrescimento, porque a princípio base desse sistema é o crescimento. Então, por muito que as pessoas não gostem da palavra, vamos continuar a usá-la, vamos continuar a explicá-la de mil maneiras diferentes, com arte, com isto, com aquilo. Se calhar às vezes vou dizer de crescimento, se calhar às vezes vou dizer união crescimento da sociedade industrial em vez de dizer capitalista. Se calhar às vezes vou trocar as palavras e se calhar às vezes não vou dizer nenhuma e vou dizer um poema. Não vou dizer nenhuma das que estão à espera que eu diga. Mas é isto, é manter isto e não largar a mão da humanidade, porque nós não precisamos salvar a Terra, nós precisamos de salvarmos a nós. Humanidade. É pronto, é isso. Nós pessoalmente. Sim, nós coletivo e nós tudo. Estamos na ronda. Bom, eu me chamo Lau, sou colega do Hans, aqui da luta da ecologia humana, e muita coisa dele eu não vou falar muito, porque eu me perco, mas sobre os povos originários, eu tenho um trabalho com a Amazônia, né? Eu estava aqui, desculpa, eu estou olhando o telemóvel, mas eu estou atento porque eu estou procurando uma frase que eu trouxe e não encontro. Já virei, já olhei para trás, devia ter imprimido também. Mas enfim, não tive oportunidade. Eu queria partilhar uma frase, mas antes disso, eu vou falar aqui na memória, de um escritor indígena, Daniel Munduruku, você conhece? Então, é um escritor, muitas pessoas não chegam aqui, né, na Europa, em outros lugares, a literatura indígena brasileira, que é um movimento não só literário, mas extremamente político, né, porque com tudo que ele comporta, com todos aqueles que estão associados. E o Daniel tem mais de 50 e tal livros publicados, agora foi indicado para a Academia Brasileira de Letras e tudo mais, é um movimento bem interessante, né? Eu estou assim, a trabalhar de formiguinha para trazer um pouco disso. Mas a questão do decrescimento, antes da frase, que eu vou tentar lembrar, é que eu acho que do Caracol, eu estou a iniciar, a conhecer as propostas, que vocês têm assistido a alguns eventos, mas a questão do Caracol me traz muito presente a questão do regresso à casa. Né? Então, vamos à casa, a sua casa, chamamos a casa. Nós precisamos regressar à casa, a circularidade original que nós tínhamos. Né? Então, nós precisamos regressar a isso. É um movimento para mim que me toca muito nessa busca do regresso. Né? Que acho que isso que nós temos todos lá dentro. Né? E precisamos, assim, a arte nos faz despertar. Né?
como você disse, precisa desse impacto, né? Isso leva muito. Mas a frase do Daniel é mais ou menos assim, é pequenininha. Ele diz assim, num livro dele, acho que foi na tese, ele é pós-doutor já, numa tese que ele, acho que foi a tese de mestrado dele, que ele diz assim na introdução: os povos indígenas costumam agradecer através das suas danças as benesses da natureza e se sentem integrados ao todo, ao universal, mas são comprometidos com o aqui e agora. Eu acho isso muito interessante, esse regresso, essa busca, a arte nos trazer, mas ao mesmo tempo comprometidos com o aqui e agora. Eu acho que isso temos que buscar lá, mas temos que trabalhar aqui. Né? E era isso que eu queria partilhar, mas eu ainda hei de trazer essa frase completa. Obrigada. Obrigada. Lau. Parece que a Lau sabia exatamente o que eu ia dizer. Porque eu não podia concordar mais. Primeiro, quando falamos do carnaval e do dessa casa, dos sermos todos um, das frases que foram ditas por várias pessoas, eu acho que quando a Sheila disse também que nós temos tudo, mas temos um vazio enorme, eu acho que nós esvaziámos, não é? Nós mesmos esvaziámos. E agora este esvaziarmos podia ser a vários níveis. Mas, tal como dizia David, ele dizia que a simplicidade é sofisticado, assim como o de crescer também é crescer, para mim, pelo que eu percebi e sinto. E eu acho que se nós mantivermos estes círculos, como estava a dizer também, que é encontrarmos pessoas com as quais nos identificamos em termos de filosofia, até coração e alma, nós começamos devagarinho a voltar ao momento, como diziam e como dizia a tribo. Enquanto nós não percebemos que somos uma tribo, que conhecemos uma tribo, que a tribo se completa e desconstrói o que está lá fora para reconstruir cá dentro, eu acho que é muito importante que estes ciclos aconteçam, mas depois também tem a tal coisa de bora lá deixar de fazer conhecimento e o que é que eu faço com o conhecimento que eu tenho. E esse conhecimento tem que mudar a mim primeiro. Eu acho que aí a arte, a palavra, o gesto, tem muita força em fazer isto me acordar. Porque a vontade que eu sinto, sinceramente, é pegar nisto hoje e levar a toda a gente que eu conheço. Está aqui o fogo da tribo, não é? O partilhar do fogo de uma tribo. Eu acho que nós temos todo esse fogo para partilhar. Mas não é para vender, para crescer, para que a luz se espalhe. Este conhecimento tem que ser muito de prático de alguma forma. Não pode ser só a compreensão. Graça. A companheira Graça, que este conhecimento não pode servir só para ter um diploma e para dizer, eu sou doutora, sou isto, sou aquilo. Não, o que é que eu faço com isso aqui e agora? E este acordar de consciências, que eu acho muito importante. Não só porque, se calhar até vamos salvar, não conseguimos salvar, não. Porque não está nas nossas mãos só, pelo menos nas minhas não está, mas eu posso salvar o meu mundo e posso salvar a alma curativa. Se calhar podemos diminuir a depressão através da arte, através da expressão daquilo que não se vê, do belo. E aqui há tempos em conversa, no meio de uma ativista, tenho que conversar muito com uma ativista, porque assim ela obriga. Quando aqui há tempos tu dizias que a poesia e a arte é simplesmente uma mera tentativa de explicar o que sentimos, não é? Uma mera tentativa do que é a poesia. Já vais frasear. E eu acho que o que estamos aqui a fazer é também isso. Uma tentativa de recordar em nós o que nós éramos e o que nós somos. Desconstruir o que temos. Desconstruir o que temos por fora, as camadas. Assim, podes dizer? Você estás aí preocupado com o tempo, eu estou a ver. Sim, tu estás aí preocupado com o tempo, estou a ver. Eu ainda tinha trazido aqui uma coisa que está a pegar bastante com aquilo que a Sofia disse, que a vida não é útil, que são essas arte pequena. A mãe estava a falar dos povos indígenas. Talvez eu vou só ler uma parte do texto, porque senão isso fica muito longo, mas só para
Enfim, para aguçar o apetite, se calhar, sim, Walter Krenak, e estamos aqui, enfim, dessa forma de estar na vida dos povos originários, não é, que vocês estavam a falar, e ele disse que neste momento estamos a ser desafiados por uma espécie de erosão da vida, nos seres que são atravessados pela modernidade, pela ciência, pela atualização constante de novas tecnologias, são também elas consumidas. Esta ideia ocorre-me cada passo que damos em direção ao progresso tecnológico, que por onde passamos devoramos sempre alguma coisa. Aquela orientação de pisar suavemente a terra de forma que, pouco depois da nossa passagem, deixe de ser possível seguir as nossas pegadas, está a tornar-se impossível. As nossas marcas estão a ficar cada vez mais profundas e cada movimento que um de nós faz, todos fazemos. Foi-se a ideia de que cada um deixa uma pegada sua individual no mundo. Quando pisa o chão, não é o meu rastro que fica, é o nosso, é o rastro de uma humanidade desorientada com uma pisada funda. Um bebê ao colo da mãe balança a perninha e faz logo estrago. Porque esse bebê, para circular no mundo em que vivemos hoje, vai usar produtos de higiene, fraldas, tecidos, materiais que em algum lugar estão a devorar a terra, involuntariamente ele já um predador do planeta. Oferecer-me uma plantinha maravilhosa que produz umas folhinhas que podemos colher, lavar, temperar com um fio de azeite, com limão e comer. Tem muita proteína e chama-se moringa. A minha planta de moringa crescia no meu quintal e um dia, do meio para o final da tarde, as formigas deram com ela. Quando olhei, não restava uma única folha. Tinha comido todas, ficou só o talo. Fiquei muito aborrecido com aquelas formigas, pois é o que estamos a fazer ao planeta. Do meio-dia para o fim da tarde, acabamos de o comer. A ecologia nasceu da preocupação com o facto de que o que buscamos na natureza é finito, mas o nosso desejo é infinito e o nosso desejo não tem limites, então vamos comer este planeta todo. Enfim, isto ainda desenvolve mais essa ideia, vamos ver tudo só para ficar mais isto. Eu acho que diga com bastantes intervenções que aqui foram feitas, pela Graça, pela Sofia, pela Sheila, e outras. E pronto, muito obrigado. Obrigado. Susana e depois a Graça. Susana, ainda não falaste, portanto. Não falou. É sempre prioridade a quem não falou. Agora eu quis ler o texto, não é? Foi só por estarmos a falar dos povos indígenas. Eu não estou assim de crescimento há muito tempo. Foi-me apresentado quando o Álvaro falou em pertenço ao pânico. Quando o Álvaro falou do pânico, eu comecei a. E lembro que a primeira intervenção que eu fiz quando cheguei aqui, não sei se vocês se recordam, foi na Padaria do Povo. E eu tenho uma profunda admiração pelos povos indígenas, da América Latina, mas sobretudo os brasileiros. Mas esta citação é dos índios americanos, e eles dizem: nós não herdámos a terra dos nossos pais, mas sim pedimos-la emprestada aos nossos filhos. Portanto, somos nós para estar a destruí-la e a desventrá-la e etc., quando nós temos a obrigação de cuidá-la para passar. Pronto, era esta citaçãozinha pequenina. Eu queria só dizer em relação àquilo que disse, não sei como é que se chama, da Ruth, é que estas questões, passar a palavra e não sei o que, isto já era. Isto é tudo fofinho, mas não dá. Até porque a questão é que nós temos que fazer uma grande transição interior. Porque a grande questão é mantermos o nosso centro. Tudo nos convida para estar do avesso. E, portanto, defendermos tudo o que é exterior. E, portanto, para recuperarmos o nosso centro é preciso muito trabalho. E não basta só criar ligações e criar reuniões, não. Implica um trabalho muito duro de crescimento interior. Para podermos praticar aquilo que nós isto está tudo, já o Almada dizia, já sabe tudo como é que se há de melhorar o mundo, bora lá fazer. Pronto, mas a questão é a prática, porque estas ideias todas que nós temos é muito fixe e a seguir não fazemos logo, sei lá, andamos de carro, fazemos não sei o quê, porque também estamos numa altura de transição. Mas quer dizer, há uma incoerência brutal entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. E a nossa vida interior. Portanto, sem criarmos um centro em que consigamos ter a nossa alegria interior, dependente apenas da fonte interior, não vamos a lado nenhum.
não é possível fazer transições porque os grupos não se conseguem entender e cria-se mal-estar porque nós estamos sempre a reproduzir o sistema. Estamos permanentemente a reproduzir o sistema. E, portanto, isto é um trabalho muito difícil, em que estamos sempre à beira do precipício e sempre a tentar cair para reproduzir o sistema. Era só dizer isso. Posso dizer duas coisinhas muito rápidas. Uma sobre o tema. Eu estou muito contente de cá vir porque eu tinha uma ideia que o crescimento era uma coisa muito focada na economia. E acabei por perceber que o meu ramo, o ramo da informação, é daqueles onde é que preciso mais de crescer. Temos de esquecer a história da informação de produto para vender, informar, apenas é só. Isto é uma coisa muito simples que não associamos ao de crescimento, mas para mim hoje ficou sólido. Outra, durante a reunião que vai haver agora dos oceanos cá em Portugal, veio um grupo grande de indígenas, de toda a América Latina e América do Sul. Se por algum motivo estiverem interessados em conviver com eles vão cá estar através de contactos nossos, entrem em contato connosco, nós temos todo o prazer. E eles garantidamente vão gostar muito de sentar e falar um bocadinho com pessoas que sabem conversar e não aquele consumismo normal das grandes cidades, que eles não estão habituados. Já com os zapatistas, o que eles mais gostaram foi a interação direta com as pessoas e partilhar a vida pessoal, por isso, se quiserem ter à vontade, tenho todo o prazer em pôr-vos em contato. É só isso. Obrigado. Também só para dizer já agora que a conversa vai continuar da parte da tarde, ou seja, certamente estes temas que já apareceram aqui, desconfio que vão reaparecer na conversa da tarde, onde vamos ter especificamente para essa conversa 3 pessoas que convidamos, mas a ideia também é que a conversa, para além de ter essa participação ativa destas três pessoas, a conversa também vai convidar a participação a escuta também é uma coisa muito importante e, portanto, nessa conversa é mesmo essa coisa de treinarmos a escuta e também essa coisa de participarmos e como é que participamos numa conversa, não é? E realmente a Graça trouxe agora, nesta segunda parte da sua intervenção, esta questão do recentramento, mas ela também trouxe esta questão do desejo. E o desejo é uma coisa que também é muito criada de fora para dentro. Portanto, vamos muito atrás de desejos que nos são atirados para cima, necessidades criadas. Quem falava muito disso era o Ivan Illich, que é um dos pensadores que inspirou muito os decrescentistas, e que também falava dessa criação de necessidades e da criação de desejos, lá está, que não têm em conta os limites, não têm em conta essa capacidade que nós temos todos, porque a questão também está aí. Esta ideia de que alguém vai fazer é também uma ideia falsa, também é uma falsa ilusão, é uma falsa expectativa que se cria, e realmente essa coisa das expectativas, portanto, os desejos criados e as expectativas são as coisas que nos fazem andar aqui numa roda e às vezes não temos essa capacidade de realmente pensar por nós, criar esse espaço de respiração. Claro que é fácil falar quando se calhar não estou eu agora falando como uma pessoa individual ligada à minha própria vida, não estou a lutar pela sobrevida, mas essa possibilidade de criarmos esses espaços, de abrir espaço também dentro de nós, é super importante para não ficarmos maniatados por essas coisas que constantemente nos são atiradas para cima, o excesso de informação que realmente não é conhecimento, e conhecimento que pode ser transformado em sabedoria. Porque o próprio conhecimento também não é necessariamente bom nem mau. Ele só pode ser, eventualmente, em sabedoria de vida. E isso é muito importante. E então termino com um poema muito pequeno, aqui também dedicado à Sheik. Não é meu, mas é de uma poeta portuguesa, e provavelmente é um poema que é um poema inédito, portanto ele não foi publicado, portanto se calhar poucas pessoas o conhecem. A autora é a Sofia de Melbrano. Nossa! Então diz assim: dai-me a casa vazia e simples, onde a luz é preciosa. Dai-me a beleza intensa e nua do que é frugal. Quero comer devagar
e gravemente como aquele que sabe o contorno carnudo e o peso grave das coisas. Não quer possuir a terra, mas ser um com ela. Não quer possuir nem dominar, porque quer ser. Esta é a necessidade. Com veemência e fúria defendo a fidelidade ao estar terrestre. O mundo do ter perturba e paralisa e desvia em seus circuitos o estar, o viver, o ser. Dai-me a claridade daquilo que é exatamente o necessário. Dai-me a limpeza de que não haja lucro. Que a vida seja limpa de todo o luxo e de todo o lixo. Chegou o tempo da nova aliança com a vida. Amém. Muito bom. Não é preciso mais nada. Obrigado a todos e a todas. Vamos terminar aqui e voltamos às 3, para a parte da tarde aqui do É encontro. às 3. Ok? Vamos almoçar Alguns e de preparar nós as coisas. vamos Gostava comer disso aqui tudo. às 11.